Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Sentido TI. Meu nome é Guglielmo, sou cientista da computação. Nesse vídeo vamos começar o CRUD com o DTO que iniciamos lá no começo desse projeto, né? Basicamente, o CRUD são 4 operações básicas em um banco de dados, de inserir, ler, salvar e excluir dados no banco de dados, né? Especificamente esse vídeo vamos fazer o primeiro deles, que é o inserir dados lá no banco de dados, ok? Então, sem mais delongas, mãos à massa. Ok, estamos aqui com o nosso projetinho aberto. Essa aqui é nossa classe principal que dá origem ao nosso DTO, que é a classe calçado. Inicialmente vamos verificar se os atributos dessa classe estão batendo direitinho lá com o nosso banco de dados, né? Vamos dar uma olhada lá no nosso banco de dados, está aqui. Isso aqui nós criamos lá na aula passada, tá? Isso aqui não é novo não, só vamos dar uma olhadinha à estrutura dessa planilha. Para tanto, vamos dar um describe, planilha calçado aqui. Vamos ver como que está estruturada essa planilha, né? Está aqui então, ó. Beleza? ID, nome, modelo, cor, fabricante e os demais. Isso aqui não é novo não, isso aqui já vimos. Vamos só dar uma olhada se estão batendo direitinho lá com os atributos da nossa classe calçado. Vamos ver. Ó, no modelo, cor, aqui, vendo? Já identificamos que estão faltando 2 atributos aqui, né? O ID e nome. O ID é um number e o nome é um char. Então aqui na nossa classe calçado, o ID number será um int, tipo int, ID, e o nome é um char lá no banco de dados. Aqui é um string. String, nome, né? Feito, beleza. Agora vamos colocar aqui no construtor também, né? Um int, ID, string, nome, né? String nome. Beleza, feito. Vamos colocar aqui também porque ele será setado com esse valor, né? Esse atributo. This ID, ele vai receber o ID, né? E o operador this.nome recebe nome, né? Feito. Ok. Atributo criado, colocado no construtor. Agora os métodos, né? Get e set de cada um deles, né? Vamos lá. Método get e set de cada um deles. Vamos lá, é o public. Public, o ID é um do tipo int, get, ID. Ele não recebe nada, ele só volta, né? Então, ele return ID. Deixa eu colocar aqui também, também fora de estrutura de alinhamento, ok, aqui. Assim ficou bem melhor. Beleza. Agora vamos fazer o set desse ID, né? O método set. Vamos lá, public. É void porque ele não volta nada, ele está só salvando o set ID, né? Aqui ele precisa receber um valor, né? Que ele está configurando o atributo. Então, esse valor aqui é do tipo int e recebe um ID aqui, ó. Beleza? Aí, o operador diz, ponto ID, recebe ID. Feito. O atributo ID já está com os seus 2 métodos, set e get. Agora vamos fazer para o nome, no atributo nome, public. O nome é o string, né? String, get, né? Nome. Não recebe nada, só volta. Não recebe nada, só volta. Ele dá um return nome, né?
Pronto, feito. Beleza, agora vamos fazer o setter dele, método setter. Public, void. Aqui, ele já precisa receber um valor, como também lá no ID, set nome, né? Ele recebe um valor. Esse valor é do tipo string, né? Nome. Aí, o operador diz, ponto nome, recebe nome. Feito. Pessoal, nossa classe calçado está certinho agora em quantidade e tipo lá com o nosso banco de dados. Então, estão batendo direitinho, tá? Get ID, set ID, get nome, set nome. Beleza, aí não tem mais o que fazer aqui não, tá tudo certo. Agora, como estruturamos a classe calçado e a classe conexão banco de dados, vamos também estruturar a classe CRUD. Vamos criar um pacote aqui na raiz do projeto, Java Package. Vamos dar o nome desse pacote de CRUD. Pronto. Feito. Agora vamos criar uma classe CRUD que terá os 4 métodos de operação no banco de dados, né? Então vamos criar a classe aqui, new Java Class, vamos chamar essa classe de CRUD. CRUD, beleza. Feito, né? Feito. Bom, agora vamos mãos à massa aqui, vamos criar os métodos. Como eu falei lá no início do vídeo, nesse vídeo aqui vamos fazer só o método de inserir dados lá no banco de dados, né? Então vamos criar um método public, void, porque não volta nada, ele está só salvando lá. Vamos chamar essa classe de inserir. Beleza? Parênteses, fecha parênteses. Abre chaves, fecha chaves, beleza, esse método é isso aí. Só tem um detalhe aqui, ó. O que será salvo lá no banco de dados? Concorda que é um objeto da classe calçado, então vamos colocar um objeto aí dentro. Então, o método inserir da classe CRUD, ele recebe um objeto da classe calçado, né? Calçado, vamos chamar esse objeto de C, pronto. Está reclamando aqui porque não encontrou, então vamos importar aqui, ó. Import com my company, então simples. Essa classe calçado está em entities, né? Calçado aqui, beleza, feito. Aqui tá ok. Deixa eu ver. Agora vamos continuar com a configuração aqui. Vamos criar uma variável que receberá o comando query para salvar lá no banco de dados, né? E essa variável é do tipo string. String, vamos chamar essa variável de SQL. Vai receber o comando query lá. Beleza? No caso aqui é um insert into calçado values, né? Values, parênteses, fecha parênteses. Pessoal, essa classe, esse calçado aqui é exatamente a planilha lá do banco de dados, né? Que criamos lá no vídeo passado. E tem um detalhe aqui, isso é programação raiz em Java, tá? Isso é para você entender como que a máquina funciona. Porque nos frameworks avançados, você não vê nada disso. Praticamente você só põe o usuário e senha, isso aqui é tudo criado automaticamente, tudo transparente. Não é assim não. Então, nesse momento aqui, ó, em Java raiz, aqui como estamos vendo, vamos dar uma olhadinha no nosso banco de dados lá. Ó. Tem
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 atributos. Então aqui serão 12 interrogações. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Feito. Uma interrogação para cada campo lá do banco de dados, tá? Beleza. Agora vamos criar uma conexão. Vamos criar uma conexão para executar esse comando, né? E lembra que eu falei que execução de conexão com banco de dados precisa estar dentro de uma estrutura try-catch? Vamos criar aqui uma estrutura try-catch. Do try-catch. Beleza, isso aqui é uma estrutura try-catch. Vamos lá, vamos colocar o comando aqui para fazer essa execução lá no banco de dados. Então vamos criar uma conexão com connection. Vamos chamar essa variável de com, que vai receber a conexão com o nosso banco de dados. Conexão banco. Chamar o método fazer conexão. Isso aqui já vimos na aula passada, hein? Não é novidade não, beleza? Conexão, tem que importar, vamos lá. Import java.sql.connection. Beleza, feito. Agora vamos importar essa nossa classe que criamos aqui, conexão banco. Import com componente simples. Essa classe conexão banco está dentro do pacote de conexão. Conexão banco agora, classe, né? Beleza. Feito. Conexão feita. Agora vamos preparar esse pacote para ser executado. E para isso criamos uma variável do tipo prepare statement. Chama essa variável de PS, que recebe essa variável com, que acabamos de criar, chamando o método prepare statement. Beleza, é isso aí. Ó. E esse método da classe connection, ele recebe a variável que criamos lá, a SQL, que é exatamente o comando query, né? Ele está reclamando aqui porque a gente precisa importar. Vamos lá, importar então. Import java.sql.prepare statement. Beleza. Feito. Prepare statement. Né? Beleza, isso aí. Deixa eu ver. Vamos dar sequência agora. Bom, os dois métodos para se criar o pacote que será enviado lá para o banco de dados são esses dois aí. Agora precisamos colocar os valores, né? Precisamos setar os valores. Quem recebe esses valores? A variável PS da classe prepare statement. Então vamos lá. ps.set. Vamos no primeiro exemplo aqui é setInt. Por que setInt? Explico já. Quem é o valor? É o objeto e o método dele. Então o objeto da classe calçado, que no caso é o C ali, ó, e ele vai chamar o método getID, ó. GetID. É isso aí, ó.
precisa respeitar esses tipos aqui. O ID ó, é do tipo int. Vamos ao próximo. ps.set, o nome é string, né? String 2, C, que é o objeto, vamos pegar o getNome, né? O getNome tá ali já, ó. Beleza. Beleza. Pessoal, é isso aí, ó. ID, int, nome, string, e assim sucessivamente para cada atributo que será salvo lá no banco de dados, tá? Como os demais é tudo repetitivo, eu vou dar uma pausinha no vídeo aqui, já volto, tá? Não sai daí não. Beleza, voltei aqui. Como eu falei, precisa só respeitar os tipos de cada atributo. ID é int, nome string, ó, aqui ó, o fabricante é o valor de compra, valor de venda é tudo double, porque são números decimais. Estoque, garantir tamanho, é tudo int, né? É só respeitar esses tipos aqui, tá tudo certo. Então os valores são esses aí. Agora vamos praticamente executar agora o comando, né? Como que é a variável ps ainda. Chamar o método execute, né? Execute update aqui, ó. Esse método aqui, ó. Pessoal, é isso aí. Tá feito já o método insert lá no banco de dados. Para melhorar aqui, vamos colocar uma mensagem afirmando que foi concluído o cadastro, né? Então vamos lá, system.out.print println, né? Pronto. Vamos colocar uma mensagem aqui, cadastro com sucesso. Feito. Bom, beleza. Tá feito aqui. Ok, bonitinho. Agora vamos terminar de configurar o cat, né? A gente fez só a parte do try, tudo dando certo, mas se der errado, a gente precisa configurar também. E o método cat, ele espera o objeto do tipo SQL exception. Não é aqui não, aqui dentro. SQL exception, né? Ele espera esse objeto aí, esse SQL exception. Tá faltando, tem que importar lá. Vamos lá então, importar. Import java.sql.sql exception. Tá ali, ó. Feito. É isso aí. Deixa eu ver se está ok. Agora vamos colocar uma mensagem aqui, caso dê erro, né? Vamos colocar aqui um system.io .print ln. Vamos colocar aqui uma variável, cadastro falhou. Cadastro falhou. Cadastro falhou. Saiu. Vamos ver. Se der tudo certo, ele salva lá no banco de dados e vai emitir uma mensagem cadastro com sucesso. Se falhar, ele vai emitir essa mensagem aqui. Cadastro falhou, né? Beleza? Agora vamos colocar isso para funcionar. Vamos lá voltar na nossa main class. Que não precisa mais estar com isso aqui aberto. O CRUD vamos deixar aqui só para fazer uma consulta rápida. Vamos voltar lá na nossa main class. Beleza. Nossa main class. Na main class aqui,
vamos fazer o seguinte. Vamos instanciar um objeto qualquer da classe CRUD para a gente chamar aquele método inserir. Então vamos lá. CRUD, vamos chamar esse objeto de CRUD, pronto. CRUD. New CRUD. Pronto, é o método CRUD, né? Beleza, deixa eu ver aqui, tá. Provavelmente tem que importar, isso mesmo, vamos importar aqui, ó. Import com ponto my company, detail simples. Esse método, essa classe CRUD está dentro do pacote CRUD e a classe CRUD. Beleza, tá feito. Agora vamos criar o objeto que vamos passar os valores para um objeto da classe calçado que vai chamar o método inserir. Então vamos lá, calçado é o tipo da classe, vamos chamar esse objeto de calçado mesmo, pronto. Só dar um nome qualquer aqui. New, chama o construtor. O construtor, beleza. Deixa eu ver, vamos importar aqui. Tem que importar também, vamos lá. Import com ponto my company, detail simples. Essa classe calçado está dentro de entities, né? Classe calçado. Beleza, vamos ver o que ele está reclamando aqui. Ah, tá, beleza. Quando eu chamo esse construtor, ele imediatamente ele pede os valores, né? Então vamos colocar os valores aqui. Os valores são exatamente os tipos que estão lá na classe calçado. Vamos lá, quer ver? ID é int, nome é string, valor compra é double e assim sucessivamente, tá? A gente precisa respeitar isso. Vou voltar aqui. Vamos lá. Vamos lá. O primeiro é o ID. O ID é um int, né? Então é um número qualquer. Vamos chamar 2. O segundo é o nome. Nome é string, né? Vamos chamar de tênis. Tênis. Próximo. O segundo é o modelo. Vamos chamar de esporte. Esporte. Modelo esporte. Próximo. Cor. A cor amarelo. Cor amarelo. Próximo. Fabricante. Fabricante, vamos chamar de MTK. Sei lá, nem sei se tem esse fabricante. O próximo é o valor de compra. O valor de compra é um double, então é um número decimal. Vamos lá. 120,56. Valor de venda, 150,45. Valor de venda, né? Agora o ICMS, ICMS 5,6. Lucro, 89,56. Estou chutando aqui, tá? O estoque é um íntegro, é um número inteiro, um por 500 peças. A garantia, 11 meses. E o tamanho, 38. Pronto. Feito. É isso aí, pessoal. Criado o objeto da classe calçado com os devidos valores, né? Beleza? Agora vamos chamar o método inserir. Que é o do CRUD aqui, né? Que acabamos de criar esse método aqui. O método inserir da classe CRUD. Vamos lá. Inserir da classe CRUD. Beleza? O objeto que criamos é o CRUD, né? Vou chamar o método. Ó, tá até ali já. Ó. E ele já até mostra que ele está esperando um objeto da classe calçado.
né? Já até coloca o objeto ali pra gente, né? É isso aí, ó. Pessoal, é isso aqui. Então, o que que eu espero? Eu vou dar um play aqui e esse objeto ele vai aparecer lá no banco de dados. Direitinho como tá aí, né? Vamos dar uma olhadinha lá no banco de dados. Vamos primeiro verificar se tem alguma coisa lá no nosso banco de dados, né? Select from calçado, né? Vamos calçado, vamos dar um play. Opa, não tem nada, tá vendo? Tá tudo em branco. Então eu vou dar um play lá no nosso DTO lá e aquele objeto ele vai ter que aparecer aqui. Pelo menos é esse o plano, né? Vamos ver? Ok, compilou. Opa, beleza, olha lá, pessoal. A conexão foi feita ok e cadastro com sucesso. Vamos ver lá no banco de dados se realmente aconteceu? Vamos ver lá. Select from. Opa, beleza, funcionou direitinho, pessoal. Olha que legal, tá vendo? Não é bacana? ID, nome, direitinho. Agora vamos inserir um outro objeto lá. Vamos ver. Vamos ver aqui. Vamos chamar de o ID. Vamos chamar de ID 3. Vamos chamar de sapato. Sapato. Vamos ver o esporte. Sapato, vamos chamar de social. Modelo social. Se é social, vamos chamar de, sei lá, preto. Cor preto. Fabricante é o mesmo. Vou deixar os valores ali iguais. Vamos lá, vamos ver se funciona. Dá um play. Conexão ok, cadastro com sucesso. Vamos lá voltar no banco de dados. Vamos dar um select out de novo aqui. Beleza, funcionou direitinho, pessoal, tá vendo? Legal, bacana mesmo. Então é isso aí. Então o objetivo desse vídeo, como vimos aqui, está concluído. Bacana, né? E nos próximos vídeos vamos ver as outras 3 operações, que é o de excluir, atualizar e consultar, tá? Então, obrigado por vocês terem assistido até aqui e nos veremos nos próximos vídeos. Até mais, falou!